Fala gestor e gestora, seja muito bem-vindo a mais um Racicast, um podcast muito especial com muito bom humor, onde aqui você encontra cases de sucesso de empresários e sempre com uma ótica Cristo empreendedora. Hoje aqui conosco está o David, meu amigo e cliente também, né, compartilhando um pouquinho da sua história. Seja bem-vindo, David, ao nosso podcast, ao Racicast. Espero que a gente possa ter bons momentos aí ao longo dessa nossa gravação. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar, né, a entrar no nosso canal e a se inscrever. Clica lá no sininho para que você também seja notificado sempre que apareça um novo episódio. Lembrando que todas as quintas-feiras você receberá um novo episódio que está sendo gravado e colocado no ar, tanto no YouTube quanto na plataforma Spotify, que você pode apenas ouvir. Então, vamos para o nosso podcast. E então, meu amigo David aqui, né, amigo e cliente com a gente hoje aqui compartilhando um pouquinho da sua história. Então eu quero começar, justamente nesse ponto. David, conta pra gente, cara, como é que foi a tua história, da onde que a abelhinha do empreendedorismo te picou, por que tu resolveu mudar e começar o teu negócio? Conta pra gente entender. Então, eu trabalhei muito tempo em uma empresa de logística, comecei lá em 2005, eu ainda era menor aprendiz. Nossa. Não era nem menor aprendiz, eles abriram uma exceção de me contratar por ser menor de idade e tal. Uhum. E, cara, fiquei lá e até então o propósito era continuar a carreira lá, né? Uhum. E quando foi 2009, cara, 2010, eu fui transferido de um horário para o outro. Certo. E, cara, lá eu vi a oportunidade, porque tinha uns caras que faziam basicamente o que eu fazia hoje. Certo. E tal. Tentei implantar o negócio já em 2009, mas aí não deu certo na época. Então, empreender na própria empresa? Na própria empresa, eu ia pedir demissão e tal, conversei com o gerente, passei o projeto para frente, mas não foi aprovado. Não foi aprovado e como eu estava meio desmotivado a ficar preso no depósito e tal, cara, eu fiz a carteira D e fui pra rua para fazer entrega. Eu mesmo escalava a minha entrega. Entendi. Quando não tinha motorista. Cara, depois que eu vi a liberdade, eu não consegui mais ficar preso no depósito. E dali fui alavancando, né? Abri outros negócios. Primeiro abri uma loja de som automotivo e tal, mas aí dava uma grana, mas não era o que eu queria, porque era um ramo diferente e tal. Não estava se sentindo realizado ali. Não estava se sentindo, cara. E ganhava até um troquinho, mas voltei a trabalhar registrado. Entendi. Cara, quando eu entrei de novo num depósito, aí eu entendi aquele ditado que quando a mente se abre, ela nunca mais fecha. Aquilo foi um terror pra mim, cara. Foi um terror, eu voltei assim, o relógio não virava mais, sabe? E aí não teve jeito. Aí abri o negócio de novo, eu disse, cara, já que a ideia inicial lá em 2009 era esse negócio, sim, eu fui pra ele. Mas aí realmente comecei do zero mesmo, né? Uhum. Do zero, como auxiliar, fui aprender como é que fazia o negócio e tal, para depois prospectar o meu próprio business, né? Sim. E eu correr atrás do jeito que eu queria trabalhar, do formato que eu queria trabalhar. E aí, mas como é que é esse teu negócio hoje? Como é que funciona hoje a Oliveira Serviços? Então, eu terceirizo operações. Perfeito. Então, o vulgo do trabalho é chamado de carga e descarga. Perfeito. Mas a carga e descarga ela é só um meio de entrada, né? Se a gente fosse sobreviver de carga e descarga, o negócio seria 5% do que ele é hoje. Uhum. Então, o negócio consiste em terceirizar a operação dentro do armazém como um todo. Entendi. Então, desde a entrada da mercadoria, que é a descarga, até a separação de pedidos, a etiquetagem, a formação do pedido do cliente, o serviço de pick and pack, embalagem de e-commerce, e aí depois o final, que é o carregamento, que daí é a carga, né? Que é botar essa mercadoria para fora. Então, o negócio consiste em pegar várias operações do cliente. Por que ele chama? Por que é interessante para ele? Porque ele não tem uma coisa constante. Sim, um custo fixo estabelecido, né? Exato. De ter tantos funcionários. Ele chama quando ele precisa. E isso, ele trabalha justamente na flexibilidade, né? Quando ele tem, ele me chama. Quando ele não tem, ele não chama. Só que como a gente consegue atingir vários ramos, certo, aquela equipe, quando não está naquele cliente A, ela vai para o B e o nosso trabalho é ficar fazendo essa organização de quem vai para onde, né? Uhum. Parece ser pouca coisa, mas é bastante trabalho. Imagina. Né? Tem bastante trabalho. Estamos falando em quantas pessoas hoje que vocês têm gerenciado assim, trabalhando? Sabe dizer mais ou menos? Cara, hoje são 5 unidades, né? Então, em Itajaí tem média de 650 pessoas, mais ou menos. No total dá 1.100. 1.100 pessoas. Com as filiais, gente. É bastante gente. Cada filial tem o seu próprio programador, o seu próprio gestor de RH, a gente chama, né? Que faz o recrutamento das pessoas.
porque a gente não conseguiria dar conta, né? Claro, com certeza. Eles só repassam para a filial a questão financeira, né? A gente só organiza a questão de pagamentos e contas a receber e contas a pagar. Entendi. E assim a gente vai se virando. Então, a gente atende desde a indústria até o cliente principal, que é a própria logística, né? Só que foi surgindo cliente de fábrica, cliente que trabalha com remanufaturados, e a gente vai atendendo esses caras justamente também com a mão de obra spot. Entendi. Só chama quando tem a demanda, né? Entendi. Eu ouvi uma história de que no começo tu ia de bicicletinha levando o ajudante lá para te carregar. É verdade isso? Ia de bike, cara. Porque quando eu comecei, como é que foi a pegada assim? Quando eu realmente comecei, eu não tinha nada, né? Era zero. Eu ficava até em dúvida como é que eu ia pagar o ajudante. E eles, por vez própria, não acreditavam que eu iria pagar. Porque imagina, tu vai trabalhar para alguém que o cara vai com o mesmo veículo que tu trabalhar na bicicleta. Imagina, né? Pô, o cara vai ter dinheiro para pagar a minha semana. Aí eu usava o quê? Eu pagava ele no mesmo período em que o cliente me pagava. Então, se o cliente me pagava quinzenal, eu pagava quinzenal. Certo. Se pagasse semanal, né? Então ia de bike, cara. Ia de bike, às vezes um ou outro não tinha... Pô, não tem como ir, não. Eu vou na tua casa te buscar. Ele achava que eu ia buscar ele de carro, né? Eu chegava lá com a magrela, sobe aí no bagageiro. Cara, a gente chegou aí pra Navegantes assim. Nossa. Eu ia, levava um até na balsa, dava o dinheiro pra atravessar a balsa, voltava na Cidade Nova, pegava outro, embarcava na bicicleta, levava até lá. Nossa. Era em 3, geralmente, né? Uhum. Aí eu atravessava e dizia pro cara, ó, tu vai caminhando nesse rumo aqui que quando chegar lá eu vou te encontrar. Vou buscar o outro. Cara, foi perrengue. Assim, até eu comprar o primeiro carrinho foi... Porque a margem é pequena, né? Sim. Então, até que eu juntasse pra comprar o primeiro carrinho foi peleia. Mas deu certo, graças a Deus. E aí, assim... Hoje eu entendo que os rapazes também terem apostado em mim também foi um diferencial, né? Porque, tem gente lá do começo ainda contigo? Cara, tinha alguns até um ano e meio atrás tinha. Uhum. E eles diziam, né, pros outros, cara, eu bati caixa junto com o David, porque eu batia junto, né? Uhum. Eu tava lá, eu separava junto, eu fazia junto. Os outros não acreditavam, porque, claro, tomou uma proporção grande, assim, e, claro, com relação a gente, né? Mas os caras ainda estavam, só que eu ficava triste, às vezes, até porque os caras não queriam crescer, né? Alguns cresceram, viraram até coordenadores. Hoje eu tenho um coordenador de unidade, que o cara é um daqueles que começou junto comigo. Perfeito, legal. Então ele toca lá em Florianópolis, ele com a esposa dele, mudou literalmente de vida, mas a grande maioria o cara não evoluiu, né? Mas fizeram parte do meu processo, né? Eu agradeço os caras, respeito muito porque fizeram parte do processo, né? Que lição de vida, né? Muita gente hoje acha que não consegue empreender porque eu não tenho um carro, ou porque eu não tenho o valor X para comprar, enfim... Né? Tu começou com o que tu tinha, exatamente, né? Se fosse uma magrela e a vontade de ir pra frente, né? Não, e o grande detalhe é que a magrela era emprestada, cara. Do meu irmão. Ainda, né? E caía corrente, tá? A lazarenta. Se acelerasse muito, ela caía corrente, já cara. Era. E aí, mas foi aquilo, era que eu tinha no começo, né? Não tinha muitas opções. E eu sabia que o projeto era promissor porque eu não queria ficar preso a um cliente, né? Sim. Então, eu trabalhava para um rapaz, eu fui trabalhar para um rapaz que fazia exatamente o que eu fazia. E, coincidentemente, o nome dele também era o mesmo do meu. Só que eu dizia para ele, cara, não vou ser teu concorrente porque tu atende um cliente só. Então, tu tá aqui, tu tá bem seguro, eu nunca vou vir aqui, eu quero ter pequenas bases em vários clientes. Já pensasse em diversificação. Exato, né? Para eu não ficar refém de um só, porque eu vi o trabalho que ele passava lá, então os caras espremiam ele no preço e né, meio que humilhavam ele, porque ele tava refém só daquilo, né? E assim foi, cara, eu fiquei 8 anos sem ir nesse cliente. Sem ir nesse determinado cliente, porque eu sabia que ele estava lá. Sim. Só quando ele saiu, que eu fui lá. Respeitando a palavra. A palavra que eu dei para ele. Eu, cara, não vou vir aqui enquanto eu estiver aqui. Então, jamais vou vir abordar o teu cliente, né? Muito bom. E até hoje ele é meu amigo. Ele é meu amigo, a gente se conversa e tal. Ele está em outros lugares agora, outro tipo de empresa, né? Mas é uma questão que a gente leva a sério, é a questão da honra, né? Que bom, que legal, cara. Muito bacana essa história mesmo. Eu já conheci um pouquinho, né? Mas fico bem emocionado de ver realmente todo o trabalho que tu teve, que muita gente hoje não conhece. Sim. Né? Só vê lá a Logística Oliveira e acha que né, tudo nasceu do nada. Que tá assim, fácil, né? Que tá fácil. Mas daí eu já quero entrar para nossa segunda pergunta. Eu sei que já teve aí muitos percalços ao longo dessa jornada empreendedora aí. E eu queria que tu destacasse um ou dois, né? Qual foi um dos maiores erros que você cometeu ao longo da sua trajetória que te trouxe um grande ensinamento que hoje realmente, isso aqui eu nunca faço mais porque eu já tomei esse pau e agora eu sei que assim não é o certo. Sim. Cara, acho que o maior erro que eu cometi, né? Tu deve conhecer bem essa história. Cara, foi no desespero, não procurar pessoas ou empresas corretas para me assessorar e no desespero entregar muito fácil coisas para pessoas que teoricamente eram da minha confiança no momento.
Esse eu acho que foi o maior erro, mas em consequência foi um dos maiores aprendizados. Porque eu aprendi com aquilo e também abri os olhos para novos negócios, não ficar refém de uma fonte de receita só, embora tu sempre me falava isso, né? E só que eu não acordava porque estava cômodo, né? Então, depois que eu tive essa experiência muito negativa, eu aprendi, eu acordei e hoje, né, já passado alguns anos, eu vejo que aquilo foi positivo para mim, porque fez com que eu acordasse. Sim. Com que eu visse, pô, cara, eu tenho que ter outra fonte de renda, porque a estabilidade não existe, então a qualquer momento eu posso desfazer o que eu tenho, né, sem querer, mas de acabar desfazendo, e eu não tenho de onde me recompor, né? E o segundo foi, cara, uma coisa que tu até brigava comigo, era a questão de fluxo de caixa, cara. Às vezes eu me empolgo... Às vezes eu me empolgo com novos projetos, e agora eu aprendi bem, eu tô cuidando bem disso. Cara, pô, apareceu uma oportunidade. Vou lá, tiro o dinheiro do caixa. Porque o caixa tá bem, tá gordo, eu vou lá, tiro e aí eu passei um baita trabalho com isso, porra, até recuperar e pagando juros, até conseguir repor o dinheiro de novo, né? Então isso eu não faço mais agora. Só se for algo mesmo assim, vida ou morte, senão não mexo mais. Agora o dinheiro do caixa é sagrado. Caixa é rei. A gente sempre fala que vender é bom, lucro é vida, mas o caixa, é rei. Tem que ser rei, cara, porque senão... Exato. Quebra qualquer empresa. Às vezes pode ser uma empresa muito boa, vende bem, tudo, e a quebra por fluxo de caixa. E o lucro aparecia no papel, mas não aparecia no caixa porque eu tinha tirado, né? Então, ele entrava, tampava o buraco do juro que eu abri, mas não virava caixa, né? Porque eu estava fazendo mais dívidas e tal. Em contrapartida de comprar outras coisas para mais investimentos, só que eu estava fazendo muito rápido, algo que era para fazer mais devagar, né? Sim. Mas eu aprendi com isso. Que legal. Aprendi. Que muito bom. Fico feliz de ver que realmente aprendeu com os erros, isso que é importante, né? Porque não tem como a gente ter uma jornada, né? Seja na vida pessoal, profissional, em qualquer vida, sem cometer erros, né? E o problema tá em não aprender alguma coisa com os erros que a gente acaba cometendo, né? Muito bacana isso. Seguindo nessa mesma ótica, né, de maior erro que você cometeu, eu quero te fazer a pergunta ao contrário, né? Conta pra gente, cara, qual foi o maior acerto, né? Aquilo que tu acha que realmente fez com que você chegasse onde você está hoje, que alcançasse esse patamar. Então, o acerto, cara, acredito que foi eu colocar as pessoas certas para fazer o que elas têm capacidade de fazer. Não ficar inventando moda, não ficar delegando o que não é pra pessoa, né? E a sacada maior também foi o desmembrar as unidades. Então a gente foi desmembrando, cada unidade tem o seu corpo. Às vezes é o mesmo gestor, mas ele tem líderes diferentes que operam. Descentralizando ali a Descentralizando. Isso era um problema que eu tinha, hoje eu venho acertando com isso, porque eu comecei a descentralizar e não eu ser mais o foco, o centro ali, né? Então eu vou descentralizando, tem coisas que já nem passam mais por mim. Perfeito. Então acho que o grande acerto nosso foi esse, foi descentralizar, sabe? Desmembrar cada unidade, cada uma ter o seu próprio coordenador, o seu líder, tem que apresentar o seu próprio resultado, né? Ou seja, descentralizando consegue ficar até mais próximo do cliente, né? Exatamente. Estavas comentando agora há pouco aí de ficar mais próximo do cliente, conseguiu pegar lá uma demanda de serviço que nem o cliente estava enxergando, né? Exato. Por quê? Porque tinha uma unidade separada. Sim. Então a gente trata cada unidade como uma unidade separada. E aí o gestor daquela unidade, cara, eu vou lá porque eu vi que ele tem uma pilha de processo lá, eu vou ver se ele não quer terceirizar. O cliente nem enxergava, ele achava que ele tinha que mandar para um operador logístico. Não, a gente faz para ti. Isso. A gente está aqui, a gente trabalha dentro do teu armazém. Então só foi possível porque tinha pessoas separadas, que não era o David. Porque se fosse o David eu não ia ver, com certeza não, porque tem muita coisa para fazer, sim, né? Claro. E esse acho que foi um grande acerto nosso, assim, foi desmembrar e não centralizar as operações de uma pessoa só, né? Legal, muito bacana. Mas me conta também como é que é um pouquinho da tua rotina aí, como é que é a rotina de ser, né, dono de... Tem vários negócios diferentes rolando hoje, né, além da Logística Oliveira, o que tu faz no teu dia a dia? Então, cara, eu procuro, pela parte da manhã, cara, eu procuro... Todos os dias eu tomo café com a minha filha, com a minha esposa e com o meu filho, né? Todos os dias. Eu procurei priorizar isso, porque quase não tinha, eu saía geralmente muito cedo de casa e como o negócio cria o corpo, a gente tem pessoas que cada um tem a sua função bem pré-estabelecida, todos os dias de manhã eu separo esse tempo para tomar café, para ficar com eles. E em relação à prospecção eu procuro fazer de manhã, saber o que eu vou fazer, né? Vou alinhar, vou anotar quais clientes que eu vou. E à tarde não, à tarde eu vou realmente para... Mão na massa daí. Mão na massa, cliente, acompanhar. A minha parte é comercial na empresa, então eu vou lá, cara, criar relacionamento, né? Sim, gerar relacionamento com o cliente
E faço análise também de relatório, que o nosso financeiro manda para mim lá a quinzena passada. Eu tenho que analisar qual cliente deu resultado, qual não deu, conversa com o time, aonde caiu, exatamente. E aí à tarde é quando eu fico mais focado, né? E os outros negócios que eu tenho, eles não tocam sozinhos, mas cada lugar tem uma pessoa que administra, né? Eu acompanho só a questão de relatório também, o que deu de resultado, o que não deu. Então, uns são renda fixa, então aluguéis e tal, então isso eu não preciso me envolver, né? Certo. Eu procuro dividir o meu dia assim, de manhã... Mais organização, família, e à tarde é mão na massa mesmo, aí pra cima... E aí, claro, à noite tem questão da igreja e tal, né? Acompanhamento, e aí, paddle com os amigos, pessoal da igreja. Tu gosta de um paddle, né? Cara, até parei de ir, mas eu tava indo meio constante, assim, mas o pessoal começou a ficar muito alto nível... Tava fazendo aula para ganhar já e tal, aí eu meio que fui ficando para trás. O pessoal teve que abortar. Legal. Muito bacana. Fala, gestor. Uma pausa aqui no nosso podcast para um momento de concurso cultural. Deixa eu te perguntar, David. Me conta um livro aí que tu leu na sua trajetória que eu acho que mudou realmente a tua mentalidade. Olha, o livro que mais mexeu comigo na área empreendedora foi Ponto de Inflexão. Do Flávio Augusto, né? Legal. Exato. Eu também já li esse livro e eu acho que ele é muito bacana, ele realmente abre um pouco a mente e eu quero fazer um concurso aqui contigo, certo? Nós vamos postar lá o nosso podcast, tem a thumb lá do podcast no Instagram, no YouTube, e você tem que comentar, curtir e compartilhar esse podcast. E de todos os comentários nós vamos sortear um livro do Ponto de Inflexão, onde eu mesmo vou estar lá escrevendo, botando uma dedicatória e vou estar te presenteando. Então compartilhe com o máximo de pessoas possíveis esse podcast que você está concorrendo também a um livro Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. E nessa rotina aí, nesse dia a dia, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho bem interessante, que eu faço para todo mundo que vem aqui, você acha que já atingiu o sucesso, né, na sua vida pessoal, profissional, né? O que você acha sobre isso? Cara, o sucesso eu acredito que não, assim, não sendo egoísta com o que eu já conquistei, mas o sucesso, eu acho que eu vou atingir o sucesso realmente quando eu conseguir atingir meu propósito de vida. Certo. Que é prosperar a vida de pessoas. A gente começou nesse projeto tem 2 anos, que é com as filiais, e agora a gente tá alavancando de outro jeito, né? Que aí sim, quando tiver muitas pessoas que prosperaram, através do que a gente tá vivendo e repassando isso, aí sim, aí eu acredito no sucesso, porque o sucesso não se trata de quanto eu tenho, né? Eu acredito que se trata de quanto eu construí na vida do outro. Legal. Cara, um pedaço vai acabar ficando com a gente, porque isso é natural, né? Uma ordem natural até da vida. O que tu faz pro outro bem retorna, né? Então, para mim, eu não atingi o sucesso porque eu ainda não consegui ter um grande número de pessoas que atingiram... Tiveram uma mudança de vida através, né, desse projeto hoje que vocês têm aí de descentralização, de abertura de novas filiais. O que a gente fica feliz hoje é ver... Cara, eu tirei uma pessoa lá que ganhava um salário normal, seletista. A gente fez a proposta do cara tocar uma unidade e hoje o cara ganha tipo 10 vezes mais do que ele ganhava. Pra mim o sucesso é aquilo ali. Certo. É aquilo ali que é o sucesso porque eu transformei a realidade de alguém. Muito legal. Pra mim vai ser o sucesso, vai ser esse nível. Muito bacana. Eu quero viver pra ver isso aí pelos próximos anos, com certeza. Amém. Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta então meio parecida com essa, né? Que eu tenho muitos princípios, né, na minha vida que para mim são inegociáveis. Eu sempre gosto de conversar sobre isso porque eu acho que o princípio ele é algo que não pode mudar, né? E aí eu faço essa pergunta: quais os princípios que você julga inegociáveis hoje para você no seu dia a dia? Que não, isso aqui, cara, não importa. Posso perder um cliente, mas esse princípio eu não quebro, né? O que tu acha que é inegociável hoje para o David? Cara, falando em perder cliente por causa de princípio, eu já tive alguns casos. O que acontece no meu ramo tem gerentes às vezes que os caras não são muito confiáveis e usam a empresa prestadora de serviço para conseguir desviar dinheiro. Certo. Então, colocar no relatório o serviço que não foi feito. Perfeito, entendi. Cara, eu já descobri algumas vezes, claro, porque como a empresa é descentralizada, nem tudo passa por mim. Sim. Cara, quando eu descubro, eu corto no mesmo momento. Perfeito. O que eu faço tem cliente que me indica para algum trabalho. Ele vendeu meu trabalho para alguém e ele pede uma comissão. Beleza, ele foi o vendedor. Certo. Eu daria comissão para outro vendedor. Foi limpo, né? Preto no branco. Exato. E né? ele foi bem claro. Cara, se eu te indicar aqui, tu me dá X% de comissão? Dou. Agora, a gente pegou algumas vezes já o cara botando o serviço que não foi feito.
Cara, mas é no mesmo momento, assim. E teve um cliente que a gente faturava, cara, muito com ele. Faturava muito, muito mesmo, assim. Quando eu descobri, eu fui no mesmo momento. Claro, eu não entreguei ele, né? Até porque não cabia a mim eu ir lá entregar e denunciar. Mas eu falei pra ele, ó, cara, na minha nota fiscal tu não passa mais. Certo. Então, é um princípio que a gente leva lá, cara, não pode passar dinheiro por aqui que não foi serviço executado. Sim. Se entrou na programação, é porque foi executado. Ou foi um acordo que, cancelou o serviço, mas eu vou cobrar metade, porque o pessoal já foi, isso beleza. Agora, de lançar para eu depois repassar para alguém, não. A gente não aceita. E questão de palavra, né? Eu já tomei muito ferro porque eu dei a palavra, cara, e a gente tem um lema, eu e minha esposa, a gente pode se arrebentar, mas a gente não vai voltar atrás. A gente pode, depois de ter tomado a pancada, dizer, ó, eu tomei a pancada, mas agora que eu vou mudar. Daqui pra frente. Daqui pra frente. Agora eu não vou mudar enquanto estiver rodando o negócio, né? Isso a gente não faz. A gente é bem transparente. Perfeito. Abre logo o jogo, ó, não quero mais. Tomei a pancada a primeira vez, mas não quero mais. Então é palavra e questão de roubo, que eu caracterizo isso como roubo, como desvio. A gente não negocia, cara. E também a questão de pagamento de pessoas, né? Que eu acho que isso entra muito também como caráter, né? Então, o cliente não me pagou. O meu ajudante, seja ele terceirizado, MEI ou funcionário, ele vai receber. A gente usa cheque especial, cheque empréstimo, mas ele vai receber. Então, a gente não negocia também com essa questão de o ajudante vai sofrer o impacto que a empresa não recebeu. Ele nem está sabendo que a gente não recebeu. Então, esses 3 princípios a gente leva como pilar, Que não legal. negocia. Muito bacana conhecer um pouquinho disso aí. E isso é muito importante, né? Eu acho que principalmente a palavra, né? Tu até comentou um pouquinho da tua história, que tu respeitou lá o cara que ficou 8 anos lá na outra empresa e tu nunca foi. Isso realmente é a prova de como você respeita esse princípio, né? Muito legal. Muito bacana. Eu deixei essa pergunta pro final, né? Bota um sonzinho aí de suspense, que essa é uma das perguntas que pra mim eu acho muito interessante e que infelizmente às vezes nós temos histórias não tão legais. Mas é o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a sua vida profissional e a sua vida cristã. Você já sofreu algum tipo de discriminação na área profissional por ser cristão? Discriminação a ponto de não fechar um serviço que eu vi, não. O que rola às vezes é uma piadinha, tipo, sabe, um debochezinho. Ele não porque ele é irmãozinho, ele é crentezinho e tal. Mas eu encaro isso como realmente como uma piada que o cara fez e aceito e tranquilo. Discriminação de eu perder algo, eu nunca presenciei, ou talvez não chegou até mim, né? Sim, entendi. Talvez nos bastidores, não, vamos fechar com esse cara aqui, claro, porque isso eu não passei. Mas, cara, assim, porque eu entendo que meu posicionamento como cristão, eu não posso impor nada, pelo contrário, tem que ser o sal e a luz. Tem que ser um exemplo só, né? Só tem que ver em mim uma pessoa diferente. Pô, o que é despertar o interesse? Por que o cara é um pouco diferente? Por que ele não fala palavrão? Por que ele não fala besteira? E aí sim eu vou estar sendo luz e sal, né? Porque antes eu queria empurrar a goela abaixo, que eu sou crente, fecha comigo. Crente que não... O diferencial tem que ser a pessoa despertar o interesse porque é diferente dos outros, né? Ser realmente como o sal, né? Ser não aparece nada na comida, mas se não tirar, tiver, ninguém come. E se tiver bem colocado, fica show de bola. Fica né? no ponto ideal. É isso muito aí. Muito bacana, muito legal. Muito bom estar contigo aqui, David. Obrigado por compartilhar um pouquinho da tua história. Né? Eu acho que realmente é um exemplo para muita gente que vê de fora e talvez não conheça, né, um pouquinho. E aqui você pôde compartilhar um pouquinho. Eu acho que eu já tirei alguns ensinamentos. Né? Espero que você que está assistindo também possa estar tirando outros ensinamentos aí. Que história legal, fiquei muito feliz de conhecer um pouquinho mais a fundo aí da tua história, tá? Muito obrigado, eu quero te agradecer por compartilhar com a gente, por aceitar o convite de estar aqui no nosso podcast, tá? Então, pro pessoal que está assistindo a gente, que está escutando também, conta pro pessoal como é que eles podem te encontrar, né? Tanto o David quanto a empresa, né? Os teus trabalhos aí, como é que eles podem te encontrar? Então, a gente tem o Instagram da empresa, que é @logisticaoliveira. E o site também, que daí ali a gente tem tanto a questão para quem quer trabalhar conosco, como para quem quer o serviço, quer contratar o serviço, ou para quem quer ser franqueado da empresa. É www.logisticaoliveira.com.br. Muito bom. Lá tem todos os formulários para quem quer preencher cada setor da empresa. Né? Tanto para quem quer conhecer, contratar serviço, Exato. como também, que às vezes precisa de um trabalho, né? Lá com certeza talvez vai encontrar um trabalho legal lá para ele. Que bom.
Então, obrigado mesmo, David, por ter aceitado o convite, por estar conosco e vamos acompanhando que eu quero ver essa trajetória nova aí da empresa e com certeza vai ser um grande avanço, tá? E o pessoal que está assistindo a gente, muito obrigado também pela sua presença durante todo o nosso podcast. Lembrando, ative as notificações, toda quinta-feira um novo episódio e eu te vejo lá. Um abraço e tchau!